De volta a Brasília depois do feriado de Carnaval, a presidente Dilma Rousseff reuniu os ministros mais próximos hoje para discutir o que fazer para recompor a base aliada e conseguir aprovar projetos importantes para o governo. Dilma chegou no começo da tarde à capital federal, depois de passar 5 dias com a família na base naval de Aratu, na Bahia. E em plena quarta-feira de cinzas, começou a montar estratégia para melhorar a relação com o Congresso, onde coleciona derrotas desde o começo do ano. Com a eleição do PMDBista Eduardo Cunha para a presidência da Câmara e a perda de cargos na mesa diretora e nas principais comissões da Casa. O próximo desafio está marcado para terça-feira que vem, quando Câmara e Senado se reúnem para votar o orçamento deste ano e analisar vetos presidenciais. A maior preocupação está no reajuste da tabela do imposto de renda. Os parlamentares aprovaram uma correção de 6,5%. O Planalto defende 4,5%. Argumenta que um índice maior representaria uma renúncia fiscal muito alta. Cerca de 7 bilhões de reais deixariam de entrar nos cofres, no momento em que o governo trabalha para equilibrar as contas públicas. A presidente também tem que negociar a aprovação de mudanças no seguro-desemprego e pensão por morte, tornando mais rígidas as regras para concessão dos benefícios. A imagem do governo Dilma também sofre desgaste com as denúncias de corrupção na Petrobras, investigadas na Operação Lava Jato. Pesquisa Datafolha divulgada no começo do mês mostra que a popularidade da presidente caiu quase 20 pontos nos últimos 2 meses. Cortella, Lero, obrigada pela presença. Vamos começar então por essa questão da popularidade da presidente Dilma. Qual que é o principal desafio? Eu acho que ela está com uma dificuldade imensa hoje, que não é pessoal. Qualquer governante, quando tem uma economia que está restrita, com uma diminuição da produção, com um certo cerco, né, do empresariado, com oposição feita pela base de apoio dentro do Congresso, há uma turbulência exagerada naquilo que ela faz. Talvez ela não consiga, nesse momento, se dedicar tanto a essa questão da articulação política, à medida que ela tem também que dar conta de resposta à economia. Afinal, hoje são 50 dias, né, que se iniciou o novo governo dela e ainda não houve aquilo que a população supôs que teria, mesmo que ela não pudesse fazê-lo de maneira tão imediata, que era uma decolagem ou uma estancada, né, daquilo que é a hemorragia financeira que nós estamos tendo. Em segundo lugar, quando ela estava bem, na metade do primeiro mandato, estava lá em cima na popularidade. Isso acontece com governantes. Se a gente lembrar, por exemplo, nos 2 mandatos do Fernando Henrique Cardoso, a mesma coisa aconteceu com o Lula, mais ou menos. Mas do Fernando Henrique, no primeiro, havia uma elevação muito forte, né, da aprovação dele. No segundo, no momento que se reiniciou, logo a seguir houve um tropeço. Por isso, acho que ela está, nesse momento, tentando respirar um pouco com a cabeça fora d'água e entrando outra vez. Deve ser uma situação muito difícil. Esses dias de descanso merecido, claro, como qualquer pessoa que trabalha na Bahia, acho que não foram suficientes e não serão para que ela possa se acalmar um pouco. Eu diria, Andresa, que há aí uma questão que se pode colocar de legitimidade. Porque o governante, para poder ser eficiente, ele depende de 2 legitimidades. A primeira é ter ganho a eleição, então ele é um presidente, ela é uma presidente legitimamente reeleita. Mas há uma legitimidade também que vem da aprovação da opinião pública. Então a pesquisa, nesse ponto, é um indicador de que ela está sendo bem aceita ou não. Então houve primeiro um choque na população, porque a fantasia, a Ilha da Fantasia, que foi a campanha eleitoral, foi desmascarada. Quer dizer, tudo aquilo era uma balela. Então, ela até tem atitudes corajosas. A questão de mexer, por exemplo, na pensão por morte de quem o casamento arranjado, tem que mexer mesmo. Aquilo é uma vergonha, né? Por outro lado, o orçamento impositivo que o Congresso votou é a vergonha do Congresso. Como é que você pode dar 10 milhões para cada deputado distribuir da cabeça dele para a sua base eleitoral para conquistar voto e agradar o seu eleitorado? Quer dizer, são coisas que não têm cabimento. Agora, às vezes a verdade está com um, às vezes está com o outro, no caso da tabela de imposto de renda. Tudo bem que a hora não é boa, mas não é renúncia fiscal. O trabalhador brasileiro, e nós todos estamos sendo tungados, quer dizer, a tabela que nós pagávamos há alguns anos, a 60% de defasagem, ou seja, ano a ano o imposto de renda foi aumentando, a retenção na fonte foi aumentando, eles não corrigem, cinicamente, eles dizem, não, renúncia é coisa nenhuma, eles estão nos tungando. Por falar nessa questão do trabalhador, isso vem a questão da mudança nas leis trabalhistas que vem preocupando muito o brasileiro.
qual que deve mexer mais no bolso do trabalhador? Qual que deve ter o peso maior? Eu acho que a presidente, ela seria irresponsável, seja ela ou outro. Mas qualquer pessoa na direção desta república teria de ser irresponsável para persistir com alguns desvios nessa área presidenciária. Seja porque o país não suportará mais adiante esse tipo de custo, seja porque são mudanças, como o Ilaia lembrou agora, ligadas à concepção minimamente de justiça em relação a impedir que haja um aproveitamento dessa legislação. O que mexerá mais, eu entendo, nesse momento, é a temática do seguro-desemprego, porque ele colidirá com o momento em que o nosso nível de oferta de emprego vem se reduzindo. Ele pode até ter fôlego mais adiante, como prevêem alguns economistas, mas essa mudança em relação ao seguro-desemprego, eu acho que ela é mais impactante até do que a temática previdenciária mais logo no futuro, porque ela demora um pouco, né, para produzir o seu efeito. Mas acho, repito, que é uma questão de responsabilidade social, intelectual e moral alguém fazer uma mudança nisso. Evidentemente que, como o Guilherme lembrou também, né, a questão ligada à temática da receita do Serviço de Imposto de Renda é algo que nós reivindicamos, qualquer pagador de imposto de renda já há muitos anos. Mas no tema previdenciário, lamento, se não é ela, será outra, que não dá para fingir que não existe essa questão. Olha, esse assunto aqui do trabalhador é que está nas redes sociais e estão perguntando também se não seria o caso da presidente reduzir a máquina pública ao invés de mexer com os direitos do trabalhador. Isso é absolutamente necessário diminuir a ineficiência do serviço público, que é uma ineficiência com quadros enormes, né? E bastante, enfim, atrasado o serviço público nesse sentido. Quer dizer, um melhor gerenciamento podia melhorar muito o próprio funcionamento do próprio serviço público. Quer dizer, está todo mundo insatisfeito com o serviço público, um aumento, cada vez mais se cria cargos em comissão, e isso não tem cabimento, tinham que atacar por esse lado também. O que não tem nada a ver com, digamos, com a tal da reforma da Previdência, que é um caos no mundo inteiro. Na França, por exemplo, tentaram mexer, foi uma grita horrorosa, porque ninguém quer perder o direito à aposentadoria. Mas o que aconteceu? No mundo inteiro as pessoas vivem mais e o Estado gasta muito com outras áreas e chega na hora de pagar a aposentadoria, está faltando dinheiro. Então, isso é um nó que todo país vai ter que enfrentar, mas que é muito difícil de enfrentar. Agora, tem um pedaço, desculpa, André, só para completar um trecho. Muilaer foi secretário de Estado, né, do governo Franco Montoro, foi secretário municipal na capital paulista do governo Luiz Erundina. A lógica em relação ao servidor público não é ele em si. Quer dizer, não é uma questão de esforço do indivíduo. Não é que a gente diz esse grupo se desocupa. É uma questão de organização estrutural. Isto é, a eficiência do poder público em termos de organização da máquina, métodos de gerenciamento. São coisas que são mais antigas, mas que têm que ser lidadas. Uma profissionalização maior dessa atividade. Estou lembrando isso, porque senão a gente acaba supondo que é o funcionário público, né, que acaba até, né, tendo aquela clássica aí do paletó colocado na cadeira. Né? Isso, em relação ao nosso país, boa parte da nossa estrutura de atendimento, a nossa miserabilidade é feita, assim, por muita gente que está na atividade pública e que assim continuará. Agora, a máquina em si, ela é falha. Aliás, também o funcionário perdeu muito, né? As pessoas lembram, por exemplo, que no interior o cargo de professora era uma coisa tão bem remunerada que havia até uma profissão, que era chamado chupim. O chupim era o marido da professora, ele não fazia nada, era casado com a professora e vivia muito bem. E hoje ninguém mais quer ser professor, hoje né? não dá para a professora sobreviver. Ganhava tão bem quanto advogado. Alguns advogados.